Moçada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Conexão Escola, aulas do 5º ano. Eu sou a professora Jussarinha e nesta aula de Geografia vamos abordar a evolução das atividades econômicas no Brasil e aqui em Goiás, desde a época da colonização até os dias atuais. Veremos a transformação sofrida pela mão de obra na agropecuária, indústria, comércio e nos serviços prestados pelos mais diversos profissionais. Embarque nessa descoberta comigo. A primeira atividade econômica do Brasil colonial foi a extração do pau-brasil, em 1532. Foi fundado o primeiro engenho de açúcar. A partir de então, a economia açucareira desenvolveu-se e passou a construir a base da economia colonial. A produção açucareira se caracterizava pelos latifúndios, grandes propriedades, pela mão de obra escrava e pela economia voltada para a exportação. Todo o trabalho da colônia era feito por escravos. As relações econômicas entre Portugal e a colônia se caracterizavam como um pacto colonial. A colônia só podia vender seus produtos para a metrópole e era obrigada a comprar dela os produtos manufaturados de que necessitava. Outras atividades econômicas da colônia eram o comércio, as especiarias, a pecuária, o cultivo do tabaco e a agricultura de subsistência. O gado era utilizado na alimentação e como força motriz, ou seja, para puxar as carroças e arados. O tabaco era levado à África e tocado pelos escravos. A lavoura de subsistência alimentava a população colonial. Era proibida a instalação de gráficas e a edição de qualquer publicação, o que contribuiu para o atraso do país no registro de sua própria história. Todos os livros vinham de Portugal. Entre os séculos 17 e 18, a descoberta de metais preciosos na região de Minas Gerais e de Goiás representou grandes mudanças no Brasil colonial. A mineração atraiu populações para a região das minas. Surgiram novos povoados, o que estimulou o comércio e a agricultura de subsistência. O centro econômico transferiu-se do Nordeste para o Sudeste, para facilitar o controle da extração de metais. A capital foi deslocada de Salvador para o Rio de Janeiro. No século XVIII, a economia açucareira entrou em crise devido à concorrência do açúcar produzido nas Antilhas. Antes da chegada de Dom João ao Brasil, as indústrias eram proibidas na colônia. A economia brasileira se baseava no cultivo agrícola de açúcar, algodão, tabaco, entre outros. A mineração estava em decadência. O Brasil só podia praticar o comércio com Portugal. Assim que Dom João chegou ao Brasil, ele autorizou o funcionamento de indústrias e a abertura dos portos, ou seja, a liberdade para comercializarmos com outras nações. A mineração, ela foi um fator muito importante para o Brasil colonial. A busca por minérios contribuiu para a ocupação de território nacional. As entradas e as bandeiras no século XVIII tinham como objetivo principal descobrir metais valiosos e pedras preciosas pelo interior do território brasileiro. Ouro, prata, cobre, diamantes e esmeraldas foram encontradas aqui no nosso solo. O Brasil viveu então o ciclo do ouro e o cálculo estimado é que 3.000 toneladas foram enviadas para Portugal naquele tempo. A mineração continua importante até hoje. É um dos setores vitais da economia brasileira. O subsolo brasileiro é um grande depósito mineral. As reservas de petróleo também têm grande importância econômica, assim como nióbio, minério de ferro, tantalita, manganês e outros metais. Em 2016, registrou-se que o Brasil ocupava a posição de 9ª maior economia do planeta e a maior da América Latina. Agricultura, mineração, manufatura e serviços são setores importantes da nossa economia. A indústria brasileira produz principalmente alimentos, petróleo, carros, caminhões, equipamentos elétricos, aço e produtos químicos. Nosso país tem importantes reservas de minério,
o quartzo, silício, petróleo, ouro, gás natural, madeira, entre recursos naturais. E os principais produtos de exportação estão entre as aeronaves, equipamentos elétricos, automóveis, álcool, tecidos, calçados, minério de ferro, aço, café, suco de laranja e a soja. Apesar da agricultura brasileira utilizar apenas algo em torno de 10% das terras do país, o Brasil é o terceiro e maior exportador de produtos agrícolas do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia. Somos grande produtor de laranja, café e soja, bem como de bovinos, suínos e carne de frango. Ao lado da Rússia, da Índia, da China, o Brasil compõe ali um bloco de países conhecido mundialmente pela sigla informal BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China, criada em 2001 para se referir a essas nações, que na época estavam em notável crescimento econômico. Em 2010, a África do Sul também se uniu ao grupo, que passou então a se chamar BRICS. Em contrapartida, o nosso Goiás tem como base da economia o setor de serviços, especialmente o comércio de produtos agrícolas e pecuários, produzidos na região. Aqui houve grande desenvolvimento industrial com a implantação de novas empresas, indústrias nos últimos anos. Muitas delas beneficiam os produtos agrícolas, arroz, algodão, feijão, soja, e produzem óleos vegetais, sendo, portanto, dependente das atividades agrícolas. Há também indústrias gráficas, metalúrgicas e de móveis. A economia de Goiás se baseia na produção, na industrialização e na exportação de produtos agrícolas e pecuários. Nosso estado é o maior produtor natural de sorgo. Somos o primeiro a nível nacional. Esse cereal é utilizado na alimentação humana e de animais, além de entrar na fabricação de farinha e outros produtos. Goiás é o terceiro maior produtor de soja no Brasil. O cultivo da soja levou o desenvolvimento para áreas despovoadas do Brasil Central e fez surgir novas cidades na região. Por outro lado, muitas áreas de floresta são desmatadas para dar lugar às plantações de soja. Essa prática pode prejudicar o meio ambiente e trazer ameaças à biodiversidade. Outros cultivos importantes incluem milho e tomate. O estado também exporta carne. E no setor industrial destacam-se a agroindústria, os calçados, os automóveis, os alimentos e os medicamentos. O setor de serviços é bastante expressivo, com destaque para as áreas de comércio, turismo, transporte, saúde e educação. Por falar em educação, vale lembrar que a educação goiana alcançou a primeira posição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, agora, pessoal, em 2019. Vejamos agora um pouco sobre o transporte e movimento de pessoas e mercadorias. A invenção do motor a vapor, lá no século XVIII, foi um grande acontecimento na história dos transportes. Barcos movidos a vapor navegavam facilmente rio acima. Navios a vapor atravessavam oceanos sem a ajuda dos ventos. Em terra, motores a vapor moviam locomotivas. Isso levou ao desenvolvimento das ferrovias. Em 1869, uma estrada de ferro atravessava os Estados Unidos de costa a costa e barcos a vapor cruzavam regularmente o Oceano Atlântico. Viagens que antes demoravam semanas passaram a levar dias. A construção de canais encurtou em muitos as viagens oceânicas. O Canal de Suez, no Egito, por exemplo, tornou bem mais curto o trajeto entre a Europa e a Ásia. O Canal do Panamá, no Panamá, diminuiu a viagem entre as costas leste e oeste da América do Norte. No final do século XIX,
testemunhamos o surgimento das primeiras bicicletas e dos primeiros automóveis a funcionar bem. Eles tornaram o transporte fácil e rápido e disponível para tanta gente como nunca se tinha visto. Com mais gente comprando carros, mais e melhores, as estradas tiveram que ser construídas. Então, lá no final, no início, aliás, do século XX, foram realizados os primeiros voos de avião. A invenção do motor a jato, em 1940, tornou o avião o meio de transporte mais rápido da história. Os avanços nos transportes tiveram consequências. Os carros e caminhões criam grandes congestionamentos e acidentes, além de poluir o ar. O combustível que move esses veículos tem petróleo na composição, e o fornecimento de petróleo é limitado e controlado por alguns países. Para melhorar o tráfego, são necessários investimentos em transporte público. Com o objetivo de resolver o problema da poluição, os cientistas atualmente procuram desenvolver veículos movidos por tipos alternativos de combustíveis. Atualmente, a Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes. Esse enorme número de pessoas utiliza os recursos do planeta todos os dias. Muitas atividades humanas já causaram danos ao meio ambiente. O desenvolvimento sustentável tenta encontrar maneiras de proteger a Terra e conservar seus recursos para alcançar a sustentabilidade. As pessoas precisam, então, pensar sobre suas decisões e suas ações em quase todos os aspectos da vida diária. Isso se aplica não só às ações que cada um toma individualmente, mas também aos vários tipos de indústria. Existem muitas ONGs e instituições educacionais que trabalham pela causa da sustentabilidade. Algumas indústrias preocupadas com a sustentabilidade estão começando a usar fontes alternativas de energia, como a solar, que vem do sol. Temos tecnologias como as células solares, dos painéis fotovoltaicos, que têm sido desenvolvidas para aproveitar essa energia e gerar a eletricidade e calor. A eólica do vento, já temos alguns parques eólicos na Bahia, tem demais, gente. E quando o vento move as pás de um moinho, elas convertem a energia eólica do vento em energia elétrica por meio de um aparelho chamado gerador. A hídrica da água, a água que flui através de uma barragem ou represa, ativa os geradores que produzem eletricidade. Olha só que beleza! Essa energia é chamada de hidráulica ou hidrelétrica. Essas fontes de energia são renováveis. A construção civil requer uma grande quantidade de aço, concreto, madeira e outros materiais. Uma maneira de promover o desenvolvimento sustentável nessa área é reaproveitar materiais como metal e concreto retirados de edifícios que são demolidos. Alguns projetos arquitetônicos são criados de modo a evitar o desperdício de energia. Por exemplo, certos edifícios são projetados para coletar e armazenar a energia do sol, que é então usada no aquecimento da água. Também existem telhados feitos de materiais que absorvem menos calor que os telhados tradicionais. Eles ajudam a refrescar os prédios nas épocas quentes. A conservação da água é muito importante, especialmente na agricultura. A agricultura usa cerca de 70% da água doce do mundo. Os agricultores podem poupar água cultivando espécies que sejam adequadas ao clima da sua região. Também podem coletar a água de chuva e usá-la na irrigação. Se liga aí, moçada! Na aula de hoje, falamos sobre a evolução nas atividades econômicas brasileiras e goianas, desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. Podemos observar a mão de obra na agropecuária, indústria, comércio e nos serviços prestados para a sociedade. Falamos ainda sobre o transporte e os meios de energia usados. Para você não ficar aí de bobeira, se liga na atividade. Tem uma frase muito comum nas traseiras de caminhões que trafegam pelas estradas brasileiras. Então, quero que você faça uma pesquisa e anote em seu caderno o que você entende quando lê esta frase.
Se o caminhoneiro parar, o Brasil para. Lembre-se de anotar as fontes de sua pesquisa. Nossa, já estava me esquecendo que o trem está me esperando para eu embarcar e ir embora para outra estação, moçadinha. Depois você corre lá no YouTube, acessa o link que está aparecendo aqui na tela e assiste novamente a aula de hoje. Beijos da professora Jussarinha para todos vocês. Tchauzinho, pessoal!